Olá a todos, amigos e amigas do nosso canal Fé Sem Política. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, para participar dos nossos vídeos aqui, Hoje eu trago para nós aqui um tema: a missa é Bíblia pura, A gente vai ver que a missa, o culto católico, ele é, fundamentado, na Bíblia e na tradição da igreja, Eu não vou aprofundar aqui toda a celebração do culto católico, da missa, mas nós vamos ver aonde aparecem as citações bíblicas, as principais partes, Nós vamos usar aqui o rito latino ocidental, da nossa igreja romana, do nosso missal romano, tá bom? Eu peguei aqui como base, inclusive, o folheto O Domingo, tá bom? Da editora Paulus, Tem outros aí muito bons, mas eu peguei esse só para me direcionar aqui nas partes da missa, tá bom? Eu não quero, assim, aliás, antes que as pessoas me julguem fundamentalista, mas isso aí é fundamentalismo bíblico, Eu convido a você, que talvez pense assim, fala, nossa, que tema, Bíblia, a missa é Bíblia pura, Então veja o meu vídeo sobre a tradição da igreja, eu tenho um vídeo lá, embora simples, singelo lá, eu falo um pouco sobre a tradição da igreja, dá uma olhada lá. Então eu sei que existe um tripé, que sustenta a fé da nossa igreja católica, que é a tradição e a escritura, que são as fontes da revelação, e o magistério, que interpreta com autoridade essa palavra de Deus, que não é só a Bíblia, mas também a tradição da igreja, A tradição, o que quer dizer a tradição? Os textos litúrgicos, e conciliares da igreja, que eu falo lá naquele vídeo, Então, embora algumas partes da Bíblia, a gente pode, como exemplo aqui, algumas partes da missa não são exatamente, não estão na Bíblia, Não são passagens bíblicas, mas são passagens que estão na tradição da igreja, nos textos conciliares dos concílios, e nos textos litúrgicos, dos santos padres, dos papas, também, tá bom? E são, lógico, que inspirados na Sagrada Escritura e explicando a Sagrada Escritura, Por exemplo, que eu falei, o glória e a profissão de fé, o creio, Eu não vou falar aqui também dos cânticos, que a gente tem nas celebrações litúrgicas, das sequências, que são aqueles estilo poemas, cânticos também, mas são sequências de algumas celebrações. Não vou falar das orações, que são diversas, e dos comentários da Bíblia, que às vezes o diácono que faz, ou um leigo faz, tá bom? Porque são muitos diversos, e depende de cada cultura, de cada região, de cada país, muitas vezes, Mas tudo isso também, os cânticos, os comentários e as sequências, são inspirados na Sagrada Escritura, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, tá bom? Primeiro, de onde que vem a palavra missa, A palavra missa vem de uma frase que o padre, o presidente da celebração, falava no final da celebração. Então ele dizia, hoje a gente fala, no rito latino ocidental, vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe, E antigamente se falava ite em latim, missa est, ite missa est em latim, que quer dizer ide, o envio está feito, foi enviada, literalmente quer dizer ide, foi enviada, quer dizer a igreja foi enviada, Então o princípio da missão, terminou a celebração, começa a missão, ite missa, missa, da onde vem a palavra missão, E esse final da missa, o povo foi pegando e foi ficando, aí falou, vamos na missa, Mas a missa, na verdade, é onde começa depois, no final da celebração. A partir do século VI e VII, a palavra missa,
dessa frase it missa est, começou a ser usada como designação de toda a liturgia eucarística, né? E a palavra Eucaristia, né? Muitas vezes a gente chama a missa de Eucaristia, né? Que é um termo mais apropriado. Também vem lá da Sagrada Escritura, de Mateus 26, 27, né? E 1 Coríntios 11, 24. E os outros evangelhos, além de Mateus, também falam, né? Na última ceia, Jesus toma o pão, levanta, né? O pão e o vinho e dá graças, deu graças. Dar graças, agradecer, no grego, no original, é eucharistó, que quer dizer agradecer, dar graças, né? Da onde vem o seu derivado Eucaristia, ação de graça, Eucaristia, né? Ação de graças. E foi adotado já ali nos livros do Novo Testamento para designar a Santa Missa, né? A Santa Ceia. Nós começamos a missa. E aqui, antes da gente começar nas partes da missa, né, para não ficar meio desconexo, a gente tem que ter aqui a visão global da missa, né? Se você já é católico, você já participa da missa, lógico, mas se você não é, entenda que a missa, sim, ela é um conjunto, um todo, né? Ela começa com o sinal da cruz, depois nós pedimos perdão, aqui eu vou falar das partes principais. Nós agradecemos por esse perdão, pelo mistério de salvação que o Pai realiza através do seu Filho Jesus Cristo, no glória. Depois nós fazemos a oração da coleta, onde se coloca toda a intenção da igreja, as nossas intenções particulares. E depois nós ouvimos a palavra de Deus, né? Nós escutamos leituras do Antigo Testamento, dos salmos, dos hinos, dos cânticos, as leituras dos apóstolos, né? Das epístolas. Depois nós escutamos o próprio nosso Senhor Jesus Cristo falar, que é o ápice da liturgia da palavra, né? Depois nós respondemos a essa palavra com o nosso ato de fé, com a nossa profissão de fé, né? E também com as nossas orações, que é a oração da comunidade, a oração dos fiéis, onde nós rezamos pelo mundo, pela igreja, pelas autoridades, né? Pelos governantes. Depois nós começamos a oração, a liturgia eucarística, né? A grande liturgia eucarística, nós trazemos as nossas oferendas, né? Deus age através dos nossos dons, mas que Ele mesmo nos deu. Depois tem a oração eucarística, que é muito linda, né? Que recorda toda a obra da criação, da salvação, da santificação do Espírito Santo. Depois tem, dentro da oração eucarística, a epiclésia, a invocação do Espírito Santo sobre as oferendas do pão e do vinho, para que sejam transformados no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tem as palavras, o memorial, né? Jesus fala, fazer isso em memória de mim. Tem o memorial, a recordação da instituição da Eucaristia na última ceia, as palavras consecratórias que a gente fala para consagrar o pão e o vinho no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Depois tem mais orações, né? Dentro da oração eucarística tem oração por toda a igreja, pelos fiéis vivos, pelos fiéis falecidos, pelas diversas situações. Depois encerramos a oração com o grande santo, né? Aliás, tem ali no meio da oração o santo, 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 né? Que Deus é santo, a proclamação da santidade, antes de invocar o Espírito Santo sobre as oferendas. E no final da oração eucarística nós temos o por Cristo, a grande doxologia, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo, aí é o ápice, né? A Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória. Depois nós rezamos o Pai Nosso, que é a oração da igreja, né? A oração dominical que o próprio Senhor nos ensinou. Depois nós rezamos pela unidade também da igreja, né? Já com Jesus Eucarístico ali presente, rezamos pela unidade, pela segurança, né? Da igreja, pela paz do mundo, pela paz na igreja. Beleza? E depois, no final, é apresentado nosso Senhor Jesus Cristo, nós reconhecemos nossos pecados, pedimos que o Cordeiro de Deus tenha piedade de nós, para nós participarmos dessa comunhão plena com nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, e eu ressuscitarei no último dia, né? E termina a Santíssima Missa, a Santa Celebração, com a oração final, a oração pós-comunhão.
tá bom? Então, de uma forma geral, vamos ter tudo isso em mente, né, para a gente entender um pouco, tá bom? Para não ficar muito dividido, falar, mas a missa não é toda dividida, ela é sim, ela tem suas partes, mas ela é todo um conjunto, né, harmônico, né? Então nós começamos com o sinal da cruz, né, gente? O sinal da cruz também está na Sagrada Escritura, é o sinal do tal, né? No original de Ezequiel 9:4. Então, se você tiver aqui, antes de continuar, se você tiver um folheto de missa, né? Qualquer folheto, não precisa ser o domingo, pode ser outro. Pega o folheto, se você tiver uma caneta, marque também as passagens, tá? Por quê? Não vai dar, é muito conteúdo, não vai dar para eu pôr todas as passagens aí na descrição do vídeo. Mas aí você acompanha aqui comigo, tá? Se possível. Então, o sinal da cruz está lá em Ezequiel 9:4, já a prefiguração, né? O que fala Ezequiel, profeta? Passa no meio da cidade, no meio de Jerusalém e marca com um sinal da cruz. O tal é a última letra do alfabeto hebraico. Então foi escrito em hebraico, né, Ezequiel, na primeira língua, depois foi traduzido, lógico. Mas no original está lá literalmente um tal. O tal é a última letra do alfabeto hebraico que tem a forma de uma cruz, né? Então esse sinal esse sinal a que se refere o profeta Ezequiel foi entendido depois pela igreja como uma prefiguração, um prenúncio que Jesus nos marca com a sua cruz no nosso batismo. Nós somos marcados no batismo com o sinal da cruz. Então esse é o nosso sinal, né? Então, diz lá o profeta, marca com um tal na testa dos homens que gemem por tantas abominações que nela praticam, né? Então, olha, desde lá o Antigo Testamento já está prefigurado esse sinal da cruz, né? Depois Tertuliano, já cristão no século III, né, por volta do início ali do século III, ano 200 e pouco, ele vai falar assim, ele vai testemunhar que esse sinal já era feito, já naquela época, o sinal da cruz, né? Começou primeiro com o sinal da testa e depois foi para o corpo todo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse sinal trinitário que a gente inicia a missa também está em Mateus 28:19, né? Onde Jesus fala, batizai as nações em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, né? Em nome da Trindade, né? Essa palavra Trindade, né? Na Bíblia, não existe na Bíblia a palavra Trindade. Existe, lógico, a pessoa divina do Pai, está bem explícita a divindade do Espírito Santo, está implícito, está bem explícito a divindade do Filho, né? De nosso Senhor Jesus Cristo, e está implícita a divindade do Espírito Santo também, né? Então, a noção de trindade, o conceito de trindade, a fé na trindade já existia já na Bíblia, no Novo Testamento. Só que a palavra trindade, ela aparece pela primeira vez, até onde a gente tem acesso hoje, pode ser que descubra coisas mais antigas ainda, como foram descobertos os manuscritos de Qumran e tal, recentemente, né? Mas foi lá para o ano 180, então no final do século II, já se usava a palavra trindade. No ano 180, um bispo chamado Teófilo, da cidade de Antioquia da Síria, já usou a palavra trias no grego, né? Da onde trinitate, né, no latim, e trindade no nosso português, tá bom? Então nós iniciamos em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois o sacerdote, o presidente, faz a acolhida, as saudações, que são todas fundamentadas na Sagrada Escritura, né? Principalmente nas saudações dos apóstolos às comunidades, né? De Paulo às suas comunidades específicas e também das saudações dos apóstolos que escreveram cartas universais, cartas católicas, né? Que são direcionadas a todas as comunidades, que são, por exemplo, as cartas de Pedro, de João, de Judas, de Tiago, né? São cartas católicas, né? Então, algumas saudações e acolhidas citam a Trindade e outras o Pai e o Filho, tá bom? Por exemplo, tiradas do início ou do final das cartas de Paulo, né? Nós temos lá, em Romanos 1,7, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, né? Então, o início da missa
o padre já fala isso, né? Depois, outras falam da graça, da misericórdia e da paz, como 1 Timóteo 1:2, né? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem outras também, mas eu vou pegar aqui uma das cartas católicas para não se estender muito, tá? Falando da Trindade, tem 1 Pedro 1:2, né? Irmãos e irmãs, e eu acho muito bonito esse. Irmãos e irmãs, eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificados pelo Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e receber a sua parte da aspersão do seu sangue, a graça e a paz vos sejam dadas em abundância. Olha que linda essa saudação. Então o padre saúda, né? E aqui eu estou na acolhida aqui. Depois vem o ato penitencial, o Kyrie eleison, né? O ato penitencial quer dizer o pedido de perdão da comunidade, né? E o Kyrie eleison, Senhor tem de piedade, né? No grego, Kyrie eleison. Então, por que pedir perdão, né, no início da celebração? Vai dizer 1 João 1:9, se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade, né? Depois nós falamos 3 vezes, né? Senhor, tem de piedade de nós, Kyrie eleison, que é aquele pedido que os cegos fizeram a Jesus Cristo em Mateus 20:31, né? Quer dizer, o pecado nos cega, nós somos cegados pelo pecado, aí nós pedimos, Senhor, tem de piedade de nós. E Lucas 17:3 também, que é o pedido dos 10 leprosos. Os 10 leprosos gritam, né? Senhor, tem de piedade de nós, filho de Davi, né? Então o pecado é como uma lepra que nos fere e que é contagiosa, né? Que é contagioso esse pecado, né? A outra invocação que nós fazemos, Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, e Senhor, que vieste chamar os pecadores, está em Lucas 5:32, né? Nessa passagem, Jesus está criticando os fariseus que acham que não precisam se arrepender, que não precisam pedir perdão dos pecados, né? Jesus fala, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, né? Depois nós pedimos também, Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Jesus como intercessor está em Romanos 8:34 e 1 João 2:1, que diz, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, né? Olha que riqueza que é o nosso pedido de perdão na missa. Depois vem o glória, né? Perdoados por Deus, nós cantamos o hino de louvor que se inspira lá em Lucas 2:14, né? Que os anjos cantam, né? Os anjos e os pastores cantam, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, né? Depois vem todo aquele hino maravilhoso que a gente canta de glória, recita ou canta mesmo música, né? Ao Senhor, aquele hino de glória que a gente conhece e que é do século IV ali, né? No século IV já era usado nas igrejas orientais, né? E na nossa igreja aqui latino-ocidental começou a ser usado pelo ano 800 e pouco, né? Foi prescrito ali já no século VIII, no século IX, aliás, desculpa, no século IX, ano 800 e pouco, já foi prescrito para a liturgia eucarística do Natal e depois se estendeu para as outras missas, né? Então esse glória, o missal romano vai falar que é um hino antiquíssimo da igreja, pelo qual a igreja congregada pelo Espírito Santo glorifica a Deus Pai e ao Cordeiro. Glória é um hino pascal e cristológico, né? Ele tem Jesus como centro, né? Depois vem a oração do dia ou da coleta a que eu me referi, né? Que é sempre inspirado na Sagrada Escritura. Essa oração inicial, em que colocamos todas as nossas intenções, é inspirado na Escritura e na tradição da igreja. Depois vem propriamente a liturgia da palavra, que é o que? A palavra de Deus, lógico. Geralmente, aqui eu estou tomando como referência as missas de domingo, né? Que são a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura, o Evangelho. A primeira leitura, as leituras são tiradas do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. A maior parte das missas é do Antigo Testamento. Algumas são do Novo Testamento,
dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, no tempo pascal, a gente lê a leitura dos Atos dos Apóstolos. Os salmos são tirados dos salmos, né, no livro dos Salmos do Antigo Testamento, mas também de alguns salmos e cânticos do Novo Testamento, né, em algumas celebrações especiais. Pega o Magnificat, o Benedicto, alguns hinos de Paulo, Filipenses 2 e outros, né. A segunda leitura é basicamente das cartas paulinas e das cartas católicas. E o evangelho, é tirado, lógico, de um dos 4 evangelhos canônicos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois das leituras da palavra de Deus, nós vamos para a profissão de fé, né? Nós temos 2 principais aqui na nossa igreja romana que a gente reza. Um é o símbolo dos apóstolos, aquele mais simples, e outro é o símbolo niceno desculpa aqui, enrolou a língua, né? Niceno-constantinopolitano, que vem lá do Concílio de Nicéia, do ano 325 d.C., mais o complemento ali do Concílio de Constantinopla, no ano 385, né? Então, essa profissão de fé, como eu disse, ela vem da tradição litúrgica e conciliar da igreja, né? Eu só queria deixar uma nota aqui, que assim, não existe no credo aquele artigo, né, que algumas igrejas, principalmente as mais recentes agora, algumas igrejas separadas, irmãs, elas falam, creio na igreja cristã, né? Mas se você pegar todos os documentos, né, os manuscritos da época, as atas conciliares, não existe artigo que diz, creio na igreja cristã. Não existe. Somente creio na igreja católica. Usa a palavra católica no credo apostólico e no credo niceno-constantinopolitano, que é maior, fala assim, eu creio a igreja una, santa, católica, não usa a palavra cristã, católica e apostólica, né? Tá bom? Então, só para ficar claro que não existe esse artigo creio na igreja cristã. Não existe, isso é uma invenção recente agora, né? Não da igreja católica, de outras igrejas separadas, irmãs, né? As preces da Assembleia, né? Depois nós fazemos a oração dos fiéis, o prece da Assembleia, que está fundamentado ali em 1 Timóteo 2, de 1 a 4, que Paulo vai falar assim, ó. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, olha lá, por todos os homens, autoridades e tal, né? Então, as preces são inspiradas nas leituras da palavra de Deus que foram feitas naquela missa do dia, são contextualizadas, atualizadas na nossa situação atual, da sociedade, da igreja, né? E tem pedidos obrigatórios, né? Não é assim, cada um pede o que quer, né? Lógico que tem as intenções da comunidade, tem as intenções particulares que a gente coloca na liturgia também, só que tem os pedidos que são obrigatórios, né? Pelo Papa, por exemplo, pelos bispos, pelos governantes e outros, tá? Depois nós vamos para a preparação das oferendas, onde nós ofertamos ao Senhor os nossos dons, o pão e o vinho que serão consagrados, e também nós fazemos nosso ato solidário, né? Nós damos a nossa oferta, é feita a coleta, né? Essa palavra coleta, ela é bíblica, né? Ela vem lá de Paulo, que fez a coleta nas igrejas, né? Para ajudar lá a igreja de Jerusalém e as igrejas que passavam por necessidade, né? Diz lá em Lucas 22, 8, falando dessa preparação, né? Lucas 22, 8. Jesus enviou Pedro e João dizendo, ide preparai-nos a ceia da Páscoa. Então, aqui o que a gente vê? Jesus manda os apóstolos e seus sucessores, lógico, que preparem para nós, para a igreja, a Páscoa. Olha que bonito. A Páscoa que para São Paulo e para nós, né, católicos, é a Eucaristia e a missa, como a gente vê lá em 1 Coríntios 5,7. O que Paulo vai dizer aos coríntios? Purificai-vos, quer dizer, preparai, né? Purificai-vos do velho fermento, para que sejais massa nova, porque sois pães ázimos,
Porquanto Cristo, nossa Páscoa, quer dizer que nós comemos, comungamos na missa, foi imolado. Então a Páscoa tem esse sentido de sacrifício e de sacramento. O sacrifício, né, que relembra o sacrifício de Cristo, que atualiza, que a gente revive, né, o sacrifício de Cristo, mas que a gente comunga também. Assim como os israelitas lá na Páscoa antiga sacrificavam o cordeiro e comiam o cordeiro, presta atenção, gente, só nós, católicos, aqueles que guardam a tradição dos apóstolos, nós sacrificamos, temos o sacrifício, desculpa, mas nós, com os nossos pecados, lógico, nós sacrificamos Jesus também, né? Mas assim, existe o sacrifício na missa e existe o sacramento, a comunhão, como a prefiguração lá dos sacrifícios antigos. Eles matavam o cordeiro na Páscoa judaica e comiam o cordeiro, né? Tá bom? Então, o próprio Paulo está falando, 1 Coríntios 5, 7, vou repetir. Purificai-vos do velho fermento para que sejais massa nova, porque sois pães ázimos, porquanto Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. A coleta durante o ofertório, né, que a igreja usa o mesmo nome, que eu já falei, né, está lá em 1 Coríntios 16, 2 e em outras passagens, né. O que Paulo fala lá? No primeiro dia da semana, que é o nosso domingo, né, olha que bonito, na celebração do domingo, cada um de vós ponha à parte o que tiver podido poupar, para que não esperem a minha chegada para fazer as coletas. 1 Coríntios 16, 2. Depois vai ter 2 Coríntios 8, 20, Romanos 15, 26 e várias outras passagens que Paulo está pedindo para a comunidade fazer essa coleta, né? Esse ofertório em favor dos mais necessitados, em favor da igreja. Depois nós entramos na liturgia eucarística, né? As orações eucarísticas. Nós temos também, conforme a cultura, conforme as diversas tradições litúrgicas, nós temos várias. Eu peguei a primeira aqui, só para ter uma visão geral, a primeira oração eucarística, que ela é bem extensa, né? Tem o prefácio, antes do prefácio, inclusive, tem o Senhor esteja convosco, né? Que é o convite ao grande louvor, né? Vocês desculpem a luz, que às vezes a minha lâmpada aqui, ela apaga e às vezes acende, né? Então às vezes fica meio escuro o vídeo aí, vocês perdoem essa falha. Então o presidente diz, o Senhor esteja convosco, está lá em 2 Timóteo também, 4, 22, e 1 Coríntios 16, 23, e em vários outros versículos, etc., né? Que falam, que Paulo fala, a graça de Jesus esteja convosco, o Senhor esteja convosco, o Senhor esteja com o teu espírito, né? Depois tem o prefácio, né? O que quer dizer prefácio? É um texto introdutório, é uma introdução, é um agradecimento que se eleva a Deus Pai pela ação salvadora através de Jesus, nosso Senhor, né? Que se conclui, esse prefácio se conclui com o santo, né? Que é inspirado nas Escrituras, lógico, e na tradição litúrgica da igreja. O santo, 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 3 vezes santos que a gente canta, né? É tirado de 2 passagens. Isaías, capítulo 6, versículo 3. Licença. Que Isaías tem aquela grande visão dos querubins, né? Se enche de fumaça o templo e os querubins cantam, Santo, 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 é o Senhor Deus do universo, a terra inteira proclama a sua glória. E depois a igreja também conjuga com Mateus 21, 9, quando o povo aclama Jesus na entrada, quando naquela Semana Santa, naquele domingo de Ramos, né? O povo aclama, Hosana ao filho de Davi, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Depois tem a epiclese, né? O que quer dizer epiclese? Invocar sobre. No grego, epiclese quer dizer invocar sobre. Então, o padre, presidente da celebração, e aí só pode ser o bispo e o padre autorizado pelo bispo para presidir a Eucaristia e para consagrar o corpo e sangue de Cristo, na nossa tradição, na tradição cristã católica, né? Não existe diácono que consagra, não existe leigo, irmã, não. É só o sacerdote, né, que pode, né? O bispo que dá essa autorização ao sacerdote, né? Então, essa invocação
é inspirada também nas Escrituras e na Sagrada Tradição, e a consagração do pão e o vinho, né? Nós chegamos aqui no ápice no meio da grande oração eucarística, que é a recordação da instituição da Eucaristia, né? Que o padre vai falar aquelas palavras, ele pega o pão, dá graças, ó, o verbo euharistó, ele dá graças, né? O parte, Jesus faz isso e dá aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, tomai e bebei, né? Que está lá em Mateus 26, 28, Mateus capítulo 26, versículos 26 a 28, e paralelos também tem Marcos, tem Lucas, né? Só João que não conta essas palavras, porque ele vai falar lá do lava-pés, em João 13, ele vai contar a Santa Ceia, mas as consequências, né? O que a Santa Ceia nos ensina, como que a gente deve viver essa Santa Ceia, lavar os pés, servir, né? E 1 Coríntios 11, 23, que Paulo fala: eu recebi do Senhor e vos transmiti, né? Que Jesus na última ceia tomou pão, tomou vinho e tal. Então a igreja repete, e Jesus fala no final: fazer isso em memória de mim, né? Faça isso para celebrar a minha memória. A igreja repete ao longo dos séculos, aí continua esse mandato de Jesus, obediente a esse mandato de Jesus. Depois nós temos os pedidos de intercessão novamente, né? Nós já tivemos lá na oração dos fiéis, a oração da Assembleia, e aqui na oração eucarística tem novamente, diante de Jesus já eucarístico, Jesus, lógico, já está presente na pessoa do sacerdote, na comunidade reunida, na sua santa palavra, Jesus já está presente. E aqui Jesus já está presente nos sinais do pão e do vinho, né? E aqui nós rezamos novamente, né? Presidido, lógico, pelo sacerdote, presidido pelo bispo, a comunidade reza pela igreja, pelo papa, pelo bispo, pelos fiéis vivos, pelos fiéis falecidos, né? E para que a gente chegue até aquela igreja triunfante no convívio dos apóstolos e mártires, né? Muito linda a oração eucarística. Depois ela se conclui com a grande doxologia, né? O que quer dizer doxologia? No grego, doxo, né? De louvor, doxo, e logia de palavra, é uma palavra de louvor, né? Por Cristo, com Cristo, o sacerdote ergue lá o cálice com o sangue de Jesus e o pão já transubstanciado na sua carne, na sua pessoa, né? No seu corpo, no seu sangue, na sua alma, na sua divindade, né? Ele ergue nosso Senhor Jesus Cristo e glorifica o Pai por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre, né? Então, aonde que está essa passagem? Está na Bíblia também, Romanos 11, 36. Dele, por ele, são todas as coisas, a ele a glória, por toda a eternidade. Amém. Também está em Romanos 16, 27. A Deus único sábio, por Jesus Cristo, glória, por toda a eternidade. Amém. Está a doxologia de Efésios 3, 21. A ele seja dada a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações de eternidade. Amém. Está na carta católica de São Judas, no capítulo 1, versículo... São Judas Tadeu aqui, né? Capítulo 1, versículo 25. Ao Deus único, Salvador nosso, por Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam dadas glória, magnificência, império e poder, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Veja que sempre essa doxologia tem que terminar com o grande amém da Assembleia, né? A grande aclamação amém do povo, o povo aclama, né? E quem que é o amém? Cristo é o amém. Olha que lindo. Também está na Sagrada Escritura, Apocalipse 3,14. Eis o que diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. 2 Coríntios 1,20. Porque todas as promessas de Deus são sim em Jesus. Por isso é por ele que nós dizemos amém. É por ele que nós dizemos amém, a glória de Deus. Olha que lindo. Então aqui está na conclusão, né? E aí, concluindo a oração eucarística, nós vamos já para a última parte da celebração eucarística, que a gente inicia ali com o Pai Nosso. Pai Nosso.
que a gente, muito conhecido nosso, né, de todos os cristãos, essa oração ecumênica, essa oração dominical, que está lá em Mateus 6, desculpa, versículos 9 e seguintes, paralelos também tem lá em Lucas, né? Lucas mais resumido, mas a igreja reza mais, a igreja reza a versão mateana, né, de São Mateus, que é mais eclesiológica, né, que é mais extensa. No final do Pai Nosso, nós temos lá, o padre faz uma oração antes e nós falamos, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Aqui tem uma curiosidade, né? Nas Bíblias evangélicas e em algumas Bíblias católicas, até um certo tempo, colocavam esse versículo lá, né? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Só que esse versículo, ele é litúrgico, né? Ele não foi o escritor inspirado que escreveu. Através dos exames dos manuscritos mais antigos, que não tem esse versículo, os exegetas, os estudiosos concluíram, né? Já faz alguns séculos já, né? Continua em algumas traduções, mas há alguns séculos já concluíram-se os estudos que foi uma glosa, né? Foi um escrito ali dos copistas. Os monges copistas colocaram ali do lado, né? Eles colocavam assim, eles traduziam, né, para o latim a Bíblia, né, os manuscritos, para o grego, para o latim, os monges copistas, e às vezes eles faziam alguns comentários, né, ali na margem dos manuscritos. E aí foi introduzido esse texto na liturgia, né? E posteriormente até nas traduções, algumas traduções trouxeram esse versículo. Mas vamos lá, que não é o nosso objetivo aqui fazer esse tipo de... só uma curiosidade, né? Depois do Pai Nosso, né? Nós fazemos a oração pela paz e pela unidade da igreja. Né? O presidente faz essa oração, ele fala, Senhor, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz. E aí ele cita João 14, 27 e João 17, 22. João 14, 27 pede a paz. Ele fala, Senhor, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Né? E Jesus pede a unidade também em João 17, 22, e a gente reza nessa oração. Dê-lhes a glória que me destes, diz Jesus, para que sejam um como nós, eu e o Pai, somos um. Então Jesus pede a unidade dos cristãos, a unidade dos seus discípulos, né? Depois o presidente convida ali para o abraço da paz, que também é bíblico, né? O abraço da paz, o cumprimento, a saudação, né? Que está lá em 2 Coríntios 13, 12, por exemplo, e 1 Pedro 5, 14, né? Olha o que vai dizer 1 Pedro 5,14. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo afetuoso, com o beijo santo, né? A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Então dá a paz de Cristo, né? A paz de Jesus, aí conforme a tradição da comunidade, né? A paz de Deus, né? A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco, o padre fala, né? Aí a comunidade responde, o amor de Cristo nos uniu. Então é esse amor de Cristo que nos une, né? Que nos faz um em Cristo Jesus, no seu corpo, né? Através da Eucaristia principalmente, né? Nós nos tornamos um. Como o trigo é um monte de grão e forma um só pão, vai dizer Paulo, né? Assim a igreja são muitos membros, mas vai formar um só corpo em Cristo, né? Na comunhão, comungando de Cristo, formamos um só corpo. Depois, nós pedimos perdão novamente, né? Tem o Cordeiro de Deus. Nós pedimos, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Geralmente por 3 vezes nós pedimos, né? Assim como os cegos gritaram, os leprosos ficaram gritando, a gente pede por 3 vezes para lembrar a Trindade, né? Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro de Deus a gente tira, lógico, da Sagrada Escritura, João 1,29, quando João Batista viu Jesus, que vinha a ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Temos também em outros textos, mas principalmente aparece várias vezes no Apocalipse, Apocalipse 7,10 e muitos outros. Apocalipse 7,10 vai falar assim, a salvação é obra do nosso Deus
que está sentado no trono e do Cordeiro. Olha que bonito. E antes da comunhão, o padre apresenta, usa também uma frase de Apocalipse 19:9, Felizes os convidados. Antes de comungar, o padre faz a apresentação do corpo e sangue de Cristo e diz para a comunidade: felizes, bem-aventurados os convidados para a ceia do Senhor. Vai dizer Apocalipse 19:9. Olha que bonito. Felizes os convidados, os chamados, os escolhidos para a ceia do Senhor, Depois o padre continua: eis o Cordeiro de Deus, fala de novo João 1:29, que tira o pecado do mundo, E depois tem outras introduções também, entre elas ele fala também João 8:12. O padre ergue e fala: quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Eis o Cordeiro de Deus, ele continua. Ao que a comunidade responde. O que a comunidade responde? Falando Mateus 8:8. A gente fala: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu não sou digno de que entre na minha casa, no meu coração, na minha morada interior, Mas dizei uma palavra. E aqui o centurião estava pedindo pelo servo dele, mas ele também foi curado, o centurião. Ele também foi salvo. E uma curiosidade, que o verbo no grego salvar é o mesmo que o verbo curar, São a mesma palavra no grego. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo e serei curado, Muito lindo. Que lembra, essas últimas palavras lembram então o Salmo 23 ou 24 em algumas traduções, no versículo 3, Quem será digno de subir ao monte do Senhor ou de permanecer no seu lugar santo? Quem será digno? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Apocalipse 3:20 vai dizer: quem será? Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, a porta da nossa morada, Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa, em seu coração, e cearemos, eu com ele e ele comigo. Olha que bonito. Apocalipse 3:20. Depois o Salmo 23, versículos 7 e 9. Abri, ó portas, os vossos frontões, os vossos dintéis. Elevai, ó portas, os vossos frontões. Abri as portas para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Pergunta o salmista. E a comunidade responde: é o Senhor, o forte e valente, é o Senhor poderoso na batalha, é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória, ele que entra no nosso coração na Santíssima Eucaristia, Efésios 3:17, Paulo vai dizer que Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados no amor. Que Cristo Eucarístico habite em nós, em nossos corações pela fé, arraigados no amor, na esperança, na fé, na caridade, João 6:57 vai dizer o evangelista: assim como o Pai me enviou, aliás, citando o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande discurso eucarístico de João 6, Jesus fala: assim como o Pai me enviou, vive. Assim como o Pai me enviou, vive. E eu vivo pelo Pai, eu, Jesus, vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Aquele que comer a minha carne viverá por mim, E por fim, Gálatas 2:20 fala São Paulo, essa palavra lapidar, conclusiva, definitiva de Paulo, que todo cristão deveria viver. Eu vivo, fala Paulo, mas já não sou eu, não sou mais eu. É Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, tudo isso, amados, irmãos, amigos, tudo isso é a divina liturgia, tudo isso é a missa, tudo isso é a nossa Eucaristia católica, o nosso culto católico, essa riqueza. Quando nós participamos da missa, nós somos envolvidos por toda
essa palavra de Deus, nós somos envolvidos por toda essa ação do Espírito Santo, nós somos envolvidos, nós somos irmanados, nós somos tornados no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos libertos, nós somos curados, nós somos salvos, nós que não somos dignos, nós recebemos Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós participamos, nós estamos lá aos pés do Calvário, nós participamos do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, atualizado na Sagrada Missa. E nós participamos do sacramento, do sinal sensível, palpável do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é uma riqueza maravilhosa, não existe culto maior, não existe oração maior, não existe presença maior, não existe milagre maior do que a Santa Missa, do que a Santa Eucaristia. Então que Jesus e Maria, os santos que nós pedimos também na Sagrada Eucaristia, nos dê a graça de amar cada vez mais Jesus Eucarístico, amar a missa, amar a igreja, amar a tradição da igreja, amar a palavra de Deus, né? Amar o magistério da igreja, aquilo que a igreja fala, aquilo que a igreja nos orienta, e vivermos isso, e defendermos isso, e anunciarmos isso, e proclamarmos isso, e chamarmos as pessoas para a missa. Vamos à missa, vamos ouvir, porque a missa é um resumo de tudo, a missa é um resumo da Bíblia, a missa é um resumo da vida, paixão, morte e ressurreição, ascensão e glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo. A missa é um resumo da história da salvação. Nela nós relembramos toda a história da salvação. Nela, com Cristo, por Cristo, em Cristo, nós damos glória. Na unidade do Espírito Santo, nós damos glória, louvor, ação de graças a Deus, ao Pai, de quem procede tudo e para onde tudo se encaminha. Amém? Que o Senhor nos abençoe, né? Nos livre de todo mal, nos conduza à vida eterna, à salvação através de Jesus, dos sacramentos, da Santa Igreja. Um beijo, um abraço no coração de todos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.